Todos sabemos que Deus é bom. E tenha certeza disso, Deus é bom o tempo todo. Mas há uma realidade que poucas pessoas sabem, ou se sabem, ignoram. Assim como Deus é bom o tempo todo, o diabo é mau o tempo todo também. Não quero aqui dar ibope para ele, mas você não tem como vencer um inimigo que não sabe que existe ou não sabe como ele trabalha. É por isso que no vídeo de hoje vamos falar como o diabo trabalha para não apenas trazer problemas em nossas vidas, mas nos fazer pensar que as coisas ruins que acontecem não são causadas por ele. Vamos orar também pela proteção de Deus na sua vida, para que nenhuma armadilha do mal chegue até você. Por isso, fique ligado nesta mensagem até o final e aproveite para curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal, assim como ativar o sininho para receber mais mensagens de fé. A luta entre o bem e o mal é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde o dia em que a serpente usada pelo diabo enganou Eva no jardim do Éden, ficou muito claro que Satanás age com astúcia e sutileza para nos afastar de Deus. Embora seja mais comum pensar nos ataques e nas investidas demoníacas como algo barulhento, óbvio e escancarado, a realidade é que na maioria das vezes o mal opera de forma discreta, se infiltrando em nossas vidas de maneira sorrateira. O diabo não vai aparecer como vemos descrito em muitas histórias na literatura ou na mídia, de vermelho, com 2 chifres, um garfo e uma cauda. Pelo contrário, veja o que a Bíblia diz sobre o que Satanás é capaz de fazer em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se Deus nos fala isso na Bíblia, é porque Ele sabe que no dia a dia as forças do mal podem se disfarçar como se fossem do bem. E isso é algo que tem muito a ver com os tempos que vivemos. Com a quantidade de informações à nossa disposição através da internet, da TV e outros meios de comunicação, é comum vermos movimentos e mensagens que propagam coisas que a princípio podem até parecer boas, mas são armadilhas para atrair as pessoas que não sabem como o mal trabalha. Certa vez, vi um grande pregador dizer a seguinte frase que é de fato muito verdadeira: o grande engano dos últimos dias não será o mal descarado, e sim uma forma do bem, que descaradamente é má aos olhos de Deus. Por isso, como cristãos verdadeiros e vigilantes, é crucial reconhecermos as artimanhas do diabo para proteger a nossa fé. Ao contrário do que se pensa, tentações diretas ao pecado descarado podem ser até mais fáceis de identificar e resistir, mas são nas situações do cotidiano, nas pequenas concessões que fazemos, que a voz enganosa do mal se torna mais perigosa. Vejamos alguns dos disfarces que o diabo usa para nos desviar do caminho e da vontade de Deus. A primeira é a dúvida semeada. Em um dos confrontos mais emblemáticos que teve com os fariseus, Jesus deixou claro que a mentira e a dúvida são plantadas pelo mal. Veja o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma das armas favoritas do diabo é a dúvida plantada sutilmente em nossas mentes, e ele planta essa dúvida através da mentira. Ele pode nos fazer questionar as promessas de Deus, distorcer a interpretação da Bíblia ou nos fazer duvidar do nosso próprio valor como filhos de Deus. Quantas vezes já passou na sua cabeça que você jamais conseguiria vencer uma ansiedade, uma preocupação, um problema financeiro ou até mesmo ser curado de uma doença? Se alimentarmos essas dúvidas, corremos o risco de nos afastar da fonte da verdade e da vontade de Deus para nós. Se uma voz diz em seu pensamento que você não consegue vencer a ansiedade, saiba que essa voz não vem de Deus. Se essa mesma voz diz que você é uma pessoa problemática e que jamais dará certo na vida ou nos relacionamentos, isso é a dúvida sendo semeada pelo mal de maneira sutil para anular a sua fé. E veja bem, na maioria das vezes, essas dúvidas virão junto com situações que aparentemente dão base a elas.
Parece até verdade. É como a passagem que conta sobre quando trouxeram até Jesus um pai cujo filho era cometido por um espírito mudo que o fazia se debater, espumar e ranger os dentes violentamente. Veja o que Jesus perguntou ao pai do menino e o curto diálogo entre eles, em Marcos capítulo 9, versículos 21 ao 27. Perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Repare que havia uma dúvida naquele pai, pois ele disse a Jesus: se tu podes alguma coisa, nos ajude. E Jesus imediatamente combateu aquela dúvida com uma palavra de fé: se podes, tudo é possível ao que crê. Nisso o pai admitiu sua dúvida, mas mesmo assim pediu a Jesus para o ajudar na sua falta de fé. Esse foi o gatilho que fez com que aquele menino fosse liberto daquele espírito maligno. Meu amigo e minha amiga, todos nós já duvidamos de Deus um dia. Que atire a primeira pedra quem nunca se perguntou se Deus nos ouvia ou não. Mas se nos voltarmos para Deus e pedir a Ele que nos ajude e nos dê sabedoria para vencer o mal, Ele promete que nos ajudará mesmo na situação mais complicada da vida. O diabo não quer isso. Ele quer que você continue duvidando de si e até mesmo de Deus, que é o Criador do universo. Então, vou dar um conselho simples para você, mas eficaz. Se tiver dúvida, duvide da dúvida. Não dê credibilidade a ela e saiba que pela fé você tudo pode. O segundo ponto pelo qual o diabo trabalha é o desânimo e o desperdício de tempo. O tempo é um recurso precioso do qual o diabo se aproveita. Ele pode nos bombardear com distrações inofensivas à primeira vista, como horas excessivas nas redes sociais, apegos a jogos eletrônicos ou maratonas de séries de TV. Essas atividades em si não são o problema. O problema começa quando deixamos de fazer coisas essenciais para desperdiçar o tempo precioso que Deus nos deu para crescermos na vida. Pare para pensar nisso que vou falar agora. Não sei que dia do mês ou da semana você está ouvindo essa mensagem, mas ela foi gravada no dia 29 de abril de 2024. Esse dia que estou gravando, 29 de abril, nunca mais voltará. Que dia é hoje que você está ouvindo esta mensagem? Pense, diga o dia agora aí. Esse dia nunca mais vai voltar. Por isso, é importante que você faça bom proveito do seu tempo para o seu crescimento pessoal e principalmente espiritual. O diabo adora nos fazer perder tempo. A maioria de nós já ouvimos o ditado: mente vazia, oficina do diabo. Ele é verdade, pois ao não usarmos nosso tempo sabiamente, abrimos uma porteira para que o diabo entre e faça da nossa mente a oficina dele. Combata isso buscando sempre algo bom para fazer. Não que você não deva descansar, pelo contrário, o descanso é algo que Deus estabeleceu para restaurar nossas forças físicas, mentais e espirituais. Mas jamais deixe o ócio ser o seu padrão de vida. Veja o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. A terceira maneira pela qual o diabo trabalha é através da racionalização do pecado. Isso é muito importante. Uma vez fisgados pela isca da tentação a fazer algo errado, desde uma mentirinha que pensamos que não vai fazer mal a ninguém, até os mais graves dos atos que desagradam a Deus,
o diabo tenta nos convencer de que ceder a ela não é algo assim tão grave. Ele diz: todo mundo erra, ou Deus é misericordioso e vai te perdoar, ou é só dessa vez. Essa minimização do pecado nos leva a uma perigosa zona de conforto, onde gradativamente nos afastamos da vontade de Deus, dando assim espaço para o mal agir em nossas vidas. Não pense que algo é certo apenas porque todo mundo faz. Tenho certeza que muitos que estão me ouvindo agora também passaram pela situação que vou descrever a seguir. Quantas vezes, quando éramos crianças ou até mesmo adolescentes, nossos colegas de escola nos chamavam para fazer algo ou ir em algum lugar específico. Isso já aconteceu comigo. Meus amigos me chamavam para sair à noite, onde muitas vezes eu poderia ficar sujeito aos perigos desse mundo. Eu pedia à minha mãe se podia ir. Quando ela via que o lugar não era bom ou a situação não era das melhores, ela me dizia um sonoro não. Meu primeiro argumento era: mas todo mundo vai. No que minha mãe respondia prontamente: você não é todo mundo. Nossos pais sabiam que não era porque todos os nossos colegas faziam tudo de errado que nós deveríamos fazer também. Claro que na época eu achava ruim, pois queria me divertir com meus amigos, queria fazer o que todo mundo fazia. Mas hoje vejo o quão importante foi minha mãe me ensinar isso. O mesmo se aplica com o pecado. Não é porque todo mundo apenas mora junto sem se casar que você deve fazer o mesmo. Não é porque todo mundo mente que você deve mentir também. Não é porque todo mundo dá o famoso jeitinho brasileiro para se dar bem que você deva fazer isso. Seja a luz no meio das trevas. Seja a diferença. No início é difícil, mas saiba que se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. E depois você vai tirar isso de letra. Quero orar agora por você que tem sido atacado pelos maus pensamentos, pelas dúvidas, pelo desejo do pecado. Quero orar também por você que talvez já se encontra agindo de acordo com o mal, mas quer se arrepender e se voltar para Deus hoje. Se for possível, e se você não estiver exercendo nenhuma atividade agora que necessite de sua atenção visual, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, entramos na Tua presença neste momento, primeiro para agradecer pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Que esta semente de fé possa brotar e crescer no coração de cada um que nos ouve agora. Pedimos que o Senhor venha nos cercar da Tua presença de tal maneira que nenhum ataque do diabo nos atinja. O Senhor disse que nenhuma arma forjada contra nós prosperaria. Por isso peço que o Senhor venha rodear e envolver essa pessoa que nos ouve neste exato momento, esteja ela em casa, sem conseguir dormir, no trabalho, sem conseguir completar seus objetivos, seja na rua, ao meio do caos do dia a dia, e proteja essa pessoa com o Teu poder e o Teu escudo. Peço também que o Senhor venha eliminar toda semente de dúvida e que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. O Senhor não é um Deus de pau, de pedra, de metal. O Senhor tem olhos que vê, o Senhor tem ouvidos que ouve, o Senhor tem mãos que movem em nosso favor em tempo real. Por isso, Pai, mova agora a Tua mão em nossas vidas e repreenda qualquer atividade do mal, seja uma inveja, um desejo mal jogado por alguém que não gosta de nós. Nós repreendemos o diabo e toda a força do mal agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor nos aceita agora. Nos arrependemos de nossos pecados e por isso pedimos perdão. Declaramos o Senhor Jesus como nosso único Salvador e aceitamos o sacrifício que o Senhor fez na cruz como suficiente para nos dar a salvação da nossa alma no porvir e a vida abundante aqui na terra. Eu entrego a vida dessa pessoa que me ouve agora, Pai, nas Tuas mãos, na certeza que o Senhor já ouviu e respondeu a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, e você que crê, diga amém e graças a Deus. Se você orou conosco agora, escreva amém nos comentários. Meu amigo e minha amiga, depois dessa oração, respire fundo e receba agora a paz de Deus. Saiba que enquanto você colocar Deus à frente da sua vida, nenhum mal
poderá te tocar. Ande com Deus e Ele andará com você aonde quer que você for. Se essa mensagem te tocou e se você quer receber mais mensagens como esta, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. A depressão, assim como a ansiedade, é uma sombra que pode se apoderar da alma, da mente e do coração, trazendo tristeza profunda, desânimo e perda de interesse pela vida. Nesses momentos difíceis, somente a fé em Deus pode curar essa doença que não atinge nenhum órgão físico do corpo humano. A depressão é uma doença da alma e, como tal, somente aquele que cura a alma pode trazer solução. E é sobre isso que vamos falar na nossa mensagem de hoje. Como tratar uma doença que não se manifesta como as outras que têm um tratamento mais direto e óbvio. E como sair da situação depressiva, mesmo quando aparentemente não há uma luz no fim do túnel. Vamos também orar por você que tem sofrido com a depressão, a ansiedade, a preocupação e a falta de vontade de viver. Por isso, fique até o final para que possamos orar por você ou por alguém que você conhece que sofre com esses problemas. Escreva seu pedido de oração nos comentários. E se ainda não fez isso, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo mais mensagens de fé para a sua vida. A depressão é definida pela medicina como um transtorno mental comum e sério que afeta negativamente como a pessoa se sente, a maneira como pensa e como age. Ela pode levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos e pode diminuir a capacidade da pessoa de exercer funções básicas do dia a dia no trabalho e em casa. Muitas vezes a depressão pode surgir da sensação de estar sozinho na batalha contra as dificuldades. A sociedade moderna, com seu foco no individualismo e na produtividade, pode nos fazer acreditar que precisamos resolver tudo sozinhos. Seja porque pessoas já te decepcionaram, seja porque um plano não deu certo, ou por causa da perda de alguém ou algo muito importante na vida, o sentimento de querer fazer tudo sozinho é muito comum nos dias de hoje. Há também aqueles que preferem não pedir ajuda ou falar com alguém por achar que ninguém entenderá o que estão passando. Isso pode trazer um quadro grave de depressão, ansiedade e preocupação. Tudo isso são sintomas de uma doença que vai além do consultório médico ou exames de saúde. Tanto a depressão quanto a ansiedade e a preocupação são doenças que não atingem seus órgãos físicos. Esses males atingem a sua alma. A alma é definida como o centro da consciência e da personalidade humana. Se sua alma não estiver bem, grandes chances há de seu corpo e suas atitudes também não terem resultados positivos. É por isso que qualquer mal que atinja a alma deve ser abordado imediatamente. No mundo de hoje, é muito fácil ignorarmos a saúde da nossa alma devido às correrias do dia a dia. Aliás, a sociedade, a mídia e influenciadores até nos incentivam a esquecer que há um lado espiritual e que tudo deve ter uma explicação científica. A ciência, quando exercida em conjunto com a fé, é sem dúvida de grande benefício para a humanidade. O que seria de muitas pessoas não fossem os transplantes de órgãos e os tratamentos médicos? A própria Bíblia diz que Lucas, autor do terceiro evangelho que conta a história de Jesus, era médico. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículo 14, o chama de o médico amado. Isso mostra como a fé não é negacionista e nem fanática. Tendo dito isso, não podemos esquecer que antes de qualquer medicina ou ciência, nossa fé deve ser alicerçada no Criador do universo, o Deus que deu o seu único Filho para morrer na cruz por nós e que levou sobre si todas as nossas doenças, principalmente as doenças da alma. É por isso que nos momentos de solidão e angústia devemos invocar a Deus, pois Ele sabe exatamente como o nosso corpo, alma, mente e espírito funcionam. E Deus quer que façamos isso. Veja o que diz o Salmo 50, versículo 15.
Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Somos amados por Deus e temos nele um refúgio e um porto seguro. Ele livra do mal todos aqueles que o invocam com fé em nome de Jesus. Preste bem atenção. O segredo do livramento não está nem no ato de invocar a Deus, mas invocá-lo com fé. É a fé que ativa a cura, a resposta e a mão de Deus. A fé não é ter consciência de que talvez algo aconteça. Não é pensar que se Deus quiser, Ele te libertará da ansiedade. Não. A fé é a certeza, sem sombra de dúvida, de que Deus já está agindo, mesmo quando aos olhos humanos nada parece estar acontecendo. Então, nunca mais diga, se Deus quiser, Ele vai me abençoar. Se Deus quiser, Ele vai me curar. Se Deus quiser, Ele vai me libertar da depressão. Nunca mais use essa expressão se Deus quiser, quando for se referir a algo que é obviamente bom e correto, como a cura. É claro que Deus quer te curar. É claro que Deus quer te libertar. É claro que Deus quer te abençoar. Então, quando proferir palavras sobre sua vida, sempre diga que sim, Deus já abençoou. Sim, Deus já curou. Sim, Deus já ouviu a oração. E de resto, creia. E claro, haja de acordo com aquilo que você crê. Não adianta dizer que crê que Deus te curou e continuar com a mentalidade de quem ainda acha que a doença está vencendo. Levante-se e saiba que Deus está aí com você. Ele mesmo diz isso na Bíblia. Vou te dar 3 passagens seguidas que falam exatamente sobre como Deus se importa com o que você está sentindo agora e como Ele te livra da ansiedade, da depressão e das preocupações. A primeira está em Salmos capítulo 34, versículo 18, que diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Esse trecho nos lembra que Deus não se afasta diante de nosso sofrimento. Ele está perto, pronto para nos acolher e nos dar forças para superarmos a tristeza e a depressão. A segunda passagem está em Isaías, capítulo 40, versículos 28 e 29, que diz: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A terceira passagem está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30, que são as palavras do próprio Senhor Jesus. Veja o que ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que Jesus diz claramente que acharíamos descanso para a nossa alma. Ele disse isso porque sabia que a nossa alma, nossa mente e nosso espírito estão sujeitos ao cansaço. Isso é uma promessa de Jesus. Ele próprio disse: Venha a mim, se estiver cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Deus conhece a nossa fragilidade e oferece a força dele para nos sustentar. Mesmo quando nos sentimos esgotados pela depressão, pela ansiedade e pelas preocupações, Ele pode nos renovar e nos dar ânimo para seguir em frente. Como então você pode usar a fé em Jesus para superar a depressão e a ansiedade? A oração é uma poderosa ferramenta para nos conectarmos com Deus. É através dela que você ativa sua fé e fala diretamente com Deus sem nenhum intermediário. Por isso, desabafe seu coração diante dele. Fale das suas dores e peça força e direção, crendo que ele está te ouvindo e te atendendo. Leia também a Bíblia. Ela é a fonte de conforto e esperança. Mas leia crendo que Deus está falando diretamente com você através das palavras vivas dela. Medite nessas palavras e nas promessas que você ler e permita que a palavra de Deus seja uma luz em meio à escuridão. Outra coisa importante a fazer para combater a depressão e a ansiedade é sempre agradecer.
Alguém pode se perguntar: agradecer pelo quê? Eu tô triste, depressivo, detesto o meu trabalho, minha vida, detesto as pessoas ao meu redor, não tenho razão para agradecer. Veja bem, meu amigo e minha amiga, mesmo que a depressão e a ansiedade roubem a alegria, sempre há coisas pelas quais você deve agradecer. E sempre há alguém muito pior do que você que daria a vida para ter o que você tem agora. Seja um teto, um prato de comida, uma cama para dormir ou um simples copo com água limpa. Nas últimas chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul, vi pessoas que perderam tudo, mas tudo mesmo. Perderam casa, móveis, animais de estimação e até mesmo familiares. Tudo que levaram anos para construir, essas pessoas perderam. Mesmo assim, muitas delas tomaram a decisão de ajudar nos resgates de outras vítimas. Pense nisso. Elas foram vítimas, mas se recusaram a permanecer vítimas da enchente e viraram verdadeiros heróis, salvando a vida de outras pessoas. E mesmo assim, há pessoas que me ouvem agora que estão na sua cama quente e confortável e mesmo assim acham que não tem nenhuma razão para agradecer a Deus. Por isso, agradeça. Agradeça por ter acordado hoje. Agradeça pelo teto sobre a sua cabeça. Agradeça pela palavra de Deus. Agradeça por ter encontrado este vídeo e receber através dele a palavra para a sua vida. Agradeça a Deus por qualquer pequena bênção que consiga enxergar. A gratidão redireciona o nosso foco e nos ajuda a encontrar motivos para seguir em frente. A depressão pode te fazer questionar a presença de Deus na sua vida, mas lembre-se, Deus nunca te abandona. Confie no amor e no plano dele para a sua vida. Sim, Deus tem um plano e você faz parte dele. E esse plano é para te dar uma vida abundante e feliz. A jornada para superar a depressão não é fácil, mas usando a fé em Jesus, você não precisa caminhar sozinho. Busque a presença de Deus onde você estiver. Confie nele e permita que a luz do Espírito Santo gradualmente dissipe a escuridão da depressão e da ansiedade. Agora, quero orar por você que ouviu essa palavra hoje e ela se encaixou exatamente naquilo que você está vivendo. Você não tem nem mesmo vontade de se levantar da cama. O estresse, a ansiedade, a depressão e a tristeza têm dominado a sua vida e a vontade de viver te abandonou. Saiba que Deus não te abandonou. Por isso, vamos falar com Ele agora em oração e entregar todos os fardos e cansaços que estão sobre você aos pés do Senhor Jesus, para que você possa ser aliviado como Ele prometeu. Então, se você não estiver exercendo nenhuma atividade que requeira atenção visual, feche seus olhos agora. Se não puder fazer isso, apenas concentre-se em concordância e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença agora para orar por esta pessoa que está neste momento passando por um momento de depressão e ansiedade. Essa pessoa que sofre há anos com esse problema e não sabe como se livrar dele. Talvez ela tenha outros familiares que sofrem com o mesmo mal e até já se adaptou em viver com as agruras da depressão e os problemas da ansiedade. Pai, que o Senhor agora venha tocar do alto da cabeça até a planta dos pés no corpo desta pessoa. Penetra com o Teu Espírito Santo na alma dessa pessoa que sente uma dor que não é necessariamente física, mas uma dor que começa no peito, trazendo um aperto, uma angústia e uma tristeza. Deus, o Senhor prometeu que se invocássemos o Teu nome no dia da nossa angústia, o Senhor nos livraria. Então, Pai, invocamos o nome do Senhor Jesus agora para libertar essa pessoa que ora conosco e clama pela cura da depressão e pede a libertação da ansiedade. O Senhor é o Deus que criou o universo. O Senhor é o Deus que chama as estrelas do céu pelos seus nomes. O Senhor criou tudo. O Senhor é soberano e todo-poderoso e é o único que pode agora libertar essa pessoa dessa doença da alma. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o único que pode fazer o que nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum conselheiro e nenhum amigo pode fazer. Porque o Senhor é Deus e é onipotente, o Senhor pode tudo.
O Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é onipresente e está em todos os lugares ao mesmo tempo. E o Senhor está agora bem ao lado dessa pessoa que me ouve e ora conosco agora. Então toca, Pai. Toca no coração e na alma dessa pessoa e dá a ela a paz que transcende qualquer entendimento. Dá a ela a noite de sono que faz tempo que ela não tem. Dá o descanso para a alma e dá também o ânimo de quem foi fortalecido pelo Espírito do Deus vivo. Faça isso agora, Pai. Atenda ao clamor dessa pessoa, porque o Senhor é bom, o Senhor pode tudo e nós agora cremos que nossa oração está sendo ouvida e atendida pela fé. Por isso, te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela resposta que já está a caminho. É o que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. E você que orou conosco, diga amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo agora e receba a paz de Deus dentro de você, aí onde você está. Esteja você no seu quarto, na sua cama, no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver. Se você não conseguia dormir em paz, hoje você vai conseguir dormir. Se você vivia ansioso ou ansiosa, a partir de agora você terá a tranquilidade de Deus dentro de você. Se você não tinha mais vontade de viver, você foi revivido agora e contará seu testemunho para outras pessoas que sofrem com o mesmo problema. Se você andava preocupado com o que iria fazer diante dos problemas, a luz de Deus já está iluminando a sua mente e o seu caminho agora para tomar a decisão certa. Você está abençoado agora. Se você participou dessa oração e crê na resposta, escreva amém nos comentários e vamos continuar orando por você. E se você ainda não o fez, curta este vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais mensagens de fé. Compartilhe também o link deste vídeo através do WhatsApp ou outro aplicativo e envie para alguém que precisa ouvir essa palavra e receber essa oração. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. A vida, de maneira geral, é uma jornada de fé repleta de bênçãos, alegrias e, inevitavelmente, tentações. Para quem busca viver uma vida de acordo com o que é certo, honesto e bom, é muito comum ter dificuldades de se manter íntegro em um mundo que nos incentiva sempre a pecar. Seja proferir uma mentira para escapar de uma consequência ruim, seja uma traição contra seu marido ou sua esposa, amigo ou familiar, ou até mesmo usando aquele conhecido jeitinho brasileiro para enganar alguém e levar alguma vantagem. A tentação vem até nós todos os dias. E é sobre isso que vamos falar em nossa mensagem de hoje. Como não cair e vencer a tentação? E quem já caiu nela, como fazer para se levantar? Vamos também orar por você que tem sido tentado a ter atitudes erradas, seja por qual for o motivo. E para você que tem tido dificuldades para resistir ao que é errado, caiu na tentação e agora parece não ter mais forças para se levantar. Por isso, se quiser receber essa oração, fique conosco e aproveite para escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. Também, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber mais mensagens e orações de fé. O dicionário define a palavra tentação como instigação para o mal, desejo veemente de fazer algo que se sabe ser errado ou inconveniente. Veja que não é preciso nem mesmo crer em Deus para saber que a tentação é algo ruim. O dicionário diz que é a própria instigação para o mal. Esse mal é tão comum que o próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a pedir a Deus que não nos deixasse cair em tentação, mas que nos livrasse de todo o mal. Por que Jesus incluiu a tentação na principal e mais conhecida oração que ele nos ensinou a fazer?
Porque sendo Deus e tendo descido até a terra, Jesus sentiu na pele como nós, seres humanos, vivemos e pôde saber os principais problemas que enfrentamos no dia a dia. Ele quis também demonstrar a importância de estarmos alertas e preparados para resistir às investidas do diabo que podem nos afastar do caminho de Deus. Vamos explorar a origem da tentação e como ela se manifesta em nossas vidas de acordo com a Bíblia. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, mostra como a tentação foi introduzida na humanidade. Com muita esperteza e disfarce, a serpente enganou Eva, levando a primeira mulher, e logo depois o primeiro homem, Adão, a desobedecerem a Deus. Veja bem, ao criar o homem e a mulher, o plano de Deus era que eles jamais morressem. Por isso, no jardim do Éden, ele disse que Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos a que estava no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deixou bem claro que se comessem daquela árvore, eles certamente morreriam. Mas veja como o diabo foi sagaz e abrilhantou a tentação aos olhos da mulher. Gênesis capítulo 3, versículos 4 ao 6, conta o que Satanás, através da serpente, falou à mulher. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja que a Bíblia destaca que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável. Não é assim que todas as tentações são hoje em dia? É importante compreender que a tentação não age de forma grosseira e direta. O diabo atua de maneira sutil, disfarçando o mal como algo atraente, prazeroso e vantajoso. Muita gente associa a tentação apenas com o pecado de adultério. Claro, uma pessoa casada que trai seu marido ou esposa foi tentado antes de concretizar o ato, mas a tentação vai muito além disso. Você pode ser tentado com coisas grandes e escancaradas, assim como com coisas pequenas do dia a dia. É tentador para uma pessoa de influência, por exemplo, aceitar um suborno milionário em troca de um favor. É tentador para uma pessoa que até trabalha honestamente, mas não ganha muito bem, perceber que recebeu um troco errado e não falar nada. É tentador ouvir absurdos de pessoas que estão completamente erradas e reagir não levando desaforo para casa, falando tudo que está entalado na garganta sem pensar. É tentador revidar uma fechada que você levou no trânsito. É tentador não pedir desculpas ou perdão para não parecer fraco ou manter seu orgulho intacto. Algumas pessoas até falam que é Deus quem está trazendo tentações para nos provar. Essa afirmação não poderia estar mais longe da verdade, porque a Bíblia fala diretamente sobre isso no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A palavra de Deus, portanto, deixa claro que somos tentados pelos nossos próprios desejos corruptos, sejam eles por questões de caráter ou por circunstâncias que vivemos momentaneamente. E o diabo, sabendo disso, explora nossos desejos mais íntimos, nossas vulnerabilidades e nossos pontos mais fracos para nos seduzir e nos levar ao pecado. A tentação pode surgir por meio do orgulho, da inveja, da luxúria, da corrupção, da preguiça, da raiva e da avareza, além de muitas outras coisas. Reconhecer essas inclinações e pontos fracos é fundamental para combater a tentação. Por exemplo, alguém que lida com a inveja pode ser tentado a fofocar ou a desejar o mal para uma outra pessoa. Já alguém que luta contra a preguiça pode ser tentado a procrastinar tarefas importantes ou a negligenciar responsabilidades.
Ao identificarmos esses padrões em nós mesmos, podemos nos antecipar à tentação e buscar forças em Deus para resistir. Mas Deus nunca nos deixa na mão. Para todo problema que enfrentamos no mundo, Ele sempre nos dá a solução. Por isso, é de suma importância que tenhamos um relacionamento próximo com Deus. Quanto mais profunda for sua conexão com Ele, através da oração, da leitura da Bíblia e da prática da vontade de Deus, mais preparado você estará para enfrentar as tentações. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, a Bíblia nos compara a soldados espirituais, dizendo que devemos nos revestir da armadura de Deus para enfrentar as investidas do mal. Essa armadura inclui elementos como a fé, a justiça, a salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É importante também entender que algumas vezes você deverá fugir da tentação e nem sempre encará-la de frente. Provérbios capítulo 4, versículos 14 e 15 nos orienta claramente: não vá aonde vão os maus, não siga o exemplo deles, não faça o que eles fazem, afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Se um determinado ambiente, um programa de televisão, um site na internet, um relacionamento ou uma situação te expõe com frequência à tentação, tome a iniciativa de se afastar, ainda que isso te custe algo. Isso é sabedoria e inteligência. Se não há como evitar isso, busque refúgio na oração, que é uma arma poderosa contra a tentação. Abra seu coração a Deus, confesse suas fraquezas e peça forças para resistir. Ele é fiel e sempre te dará uma saída. Desabafar suas lutas e anseios com Deus te trará paz, clareza e a certeza de que você não está sozinho nessa batalha. Outro atrativo para a tentação é a mente desocupada. Todos conhecemos o ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. Esse ditado é confirmado pelo que diz a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Encha sua mente com pensamentos, atividades e influências que te aproximem de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Baixe um aplicativo da Bíblia no seu celular que te dê o versículo do dia todos os dias. Mas veja bem, não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante e não praticar. Ainda que você não leia a Bíblia toda, mas pratique apenas um versículo de todo o coração, você já será mais abençoado do que pessoas que andam com a Bíblia para lá e para cá, mas não vivem a vontade de Deus. Procure se dedicar a atividades que te tragam paz e crescimento espiritual. Quanto mais você preencher sua mente com o que é bom, menos espaço terá para as tentações. Busque uma vida de integridade. Quanto mais você se esforça para viver uma vida reta e íntegra, pautada pelos ensinamentos de Deus, menos vulnerável estará à tentação. Isso inclui ser honesto em seus negócios e relacionamentos, tratar as pessoas com respeito e gentileza e evitar fofocas e falar mal dos outros. Mas alguém pode perguntar: e eu, que já caí na tentação, eu fiz o que não devia e agora me sinto a pior pessoa do mundo, o que eu faço? Eu vou falar agora algo que não é uma desculpa para você cair em tentação, mas mesmo o mais forte dos guerreiros, pode tropeçar. A Bíblia nos mostra exemplos de homens e mulheres de fé que sucumbiram à tentação, como o rei Davi e o apóstolo Pedro. Aliás, tanto Davi quanto Pedro mostraram a diferença entre o arrependimento e o remorso através de suas atitudes diante de seus contemporâneos. Veja só que interessante. Davi viveu na mesma época que Saul, o primeiro rei de Israel. Saul cedeu à tentação de pegar todos os despojos de guerra que Deus havia ordenado que fossem destruídos. Davi cedeu à tentação de ver uma mulher se banhando no terraço e ainda mandar matar o marido dela, um soldado, na linha de frente da batalha. Aos olhos humanos, entre Saul e Davi, o pior pecado foi o de Davi, que adulterou e ainda mandou matar o soldado. Mas para Deus não existe pecadinho ou pecadão. O que existe é o pecado.
Deus olha o arrependimento no coração. Enquanto Saul manteve seu orgulho e recusou a se arrepender, Davi ficou amargurado e se humilhou perante Deus pedindo perdão. O mesmo aconteceu entre os apóstolos Judas e Pedro. Tanto um quanto o outro andaram com Jesus, foram ensinados por ele e viram todos os milagres. Os dois também traíram Jesus. Judas por 30 moedas de prata. Pedro negando que conhecia Jesus ao ser questionado durante um julgamento. A diferença entre os dois, de novo, Judas ficou acometido de remorso e Pedro chorou amargamente por se arrepender. E veja o resultado. Davi e Pedro foram perdoados por Deus. Davi se tornou o maior rei da história de Israel e Pedro, o apóstolo responsável pela conversão de 3.000 pessoas em um só dia. Quanto a Saul e Judas, os dois tiveram exatamente o mesmo fim. O remorso e o orgulho levaram os dois a tirarem a própria vida. Sendo assim, se você caiu em tentação, é essencial que você se arrependa do seu pecado, não apenas sinta remorso, mas se humilhe perante Deus e peça perdão. A graça de Deus é imensa e o seu amor é incondicional. A Bíblia garante o perdão e a restauração para aqueles que se arrependem em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não te condena pelo seu erro se houver arrependimento, e Ele estende a mão para te ajudar a seguir em frente. Deus quer te ver restaurado e te dará forças para superar esse desafio. A tentação é uma realidade inevitável na vida, mas através da fé em Deus podemos resistir às investidas do mal e viver uma vida abençoada. Quero orar agora por você que tem sofrido ataques do mal através das tentações, sejam elas quais forem. Vou orar também por você que está caído neste momento e acha que não tem mais força para se levantar. Então, se você não estiver exercendo alguma atividade que requeira atenção visual, feche seus olhos agora. E se não puder, apenas concentre-se em concordância com essa oração e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença agora para, em primeiro lugar, pedir perdão de todos os nossos pecados. Somos falhos e jamais seremos perfeitos, mas nos arrependemos agora de cada ato falho que cometemos contra o Senhor ou contra as pessoas. Neste momento, tomamos a Tua palavra que diz: vai e não peques mais, e aplicamos a partir de hoje em nossas vidas. Eu oro por essa pessoa que está neste momento passando por uma situação difícil e está sendo tentada a cometer erros dos quais ela sabe que podem até trazer uma solução paliativa agora, mas que depois trará consequências terríveis para a sua vida. Eu oro pelo casamento dessa pessoa, ela que está passando por um período conturbado nesse relacionamento e pensa em trair seu marido ou sua esposa, pensando até ser justificável devido aos acontecimentos. Oro pela vida financeira dessa pessoa que às vezes não tem dinheiro para comprar um pão e se sente tentada a roubar. Oro por essa pessoa que vê um monte de gente fazendo tudo errado e aparentemente se dando bem, enquanto ela, que procura fazer tudo certo, está passando necessidades. Não deixe, Pai, essa pessoa cair na tentação do caminho do mal. Oro por essa pessoa que está pensando que não há mais solução para a vida dela e pensa até mesmo em acabar com tudo, pensando que isso dará o fim ao sofrimento dela. Pai, toca nessa pessoa que está sendo tentada agora e fortalece. Dá o Teu Espírito e o Teu conforto agora, aonde quer que ela esteja nos ouvindo agora. Pai, eu oro também por essa pessoa que caiu na tentação, essa pessoa que cedeu ao que é errado, muitas vezes até conhecendo a Tua palavra e por isso se sente ainda mais culpada do que outras pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Vai até ela agora, de uma maneira que ela nunca viu antes, e coloca dentro dela a certeza de que se ela se arrependeu de verdade do que fez, o Senhor a levanta das cinzas. Faz isso agora, Pai. Arranca todo o remorso e coloca no lugar o verdadeiro arrependimento.
E repreenda agora todo espírito maligno que tenta soprar nos ouvidos dela, que não adianta, que agora ela já caiu e não vai mais conseguir se levantar. Pai, livra essa pessoa de todo o mal agora, em nome de Jesus. Deus, quero entregar a vida de cada pessoa que está orando e nos ouvindo agora nas tuas mãos. Proteja essa pessoa e dê a ela a fé e a confiança que apenas a tua graça pode dar. Traga a ela a tua luz e abençoa todos os atos dela a partir de hoje. Que haja um antes e um depois, e que o Senhor dê a essa pessoa uma nova vida e uma nova esperança. É o que te pedimos e te agradecemos, na certeza de que o Senhor já nos ouviu e já nos respondeu com a tua graça e o teu perdão, em nome do Senhor Jesus. E se você crê nessa oração, diga amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo agora e receba o perdão, a força e a paz de Deus para a sua vida. Se você fez essa oração conosco, escreva amém nos comentários e vamos continuar orando por você. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. E não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber mais mensagens e orações de fé. Você não está sozinho nessa batalha. Deus está sempre ao seu lado para te fortalecer, te perdoar e te restaurar. Confie nele. Siga os ensinamentos da Bíblia, busque uma vida de integridade e busque também a comunhão com Deus. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.